sempre pensando numa forma de agregar para o Espírito, agregar conhecimento, agregar valores, a fim de que o Evangelho possa ter o seu alcance e nós efetivamente consigamos sair daqui, como dissemos no início, nosso irmão Alessandro reforçou na prece, com uma mentalidade mais otimista, mais consciente, mas acima de tudo, mais esclarecida. A nossa ideia é focar nas informações que possam fazer com que nós consigamos perceber um pouco melhor o porquê que nesta morada, a casa do nosso Pai, essa que nós estamos hoje, é o nosso lar no espaço, nós ainda vivemos misérias humanas por conta da destinação da nossa terra. A ideia é trabalhar e refletir sobre isso, e nós estivemos pensando em algo que pode realmente impactar de início a nossa fala, para justificar o porquê que nós passamos pelo que passamos, na grande maioria, a despeito de muitos já estarem apropriados de conhecimentos, esclarecimentos que possam favorecer uma vida menos sofrida, menos dolorosa, não isenta, claro, de provas ou expiações, mas ainda assim, uma vida boa de se viver. Mas isso nos parece que é o resultado de um trabalho onde a minoria tem conquistado. Então nós vamos buscar nas nossas reflexões algo muito simples para trabalhar o porquê isso está acontecendo. E nós achamos alguma coisa nessa palavra: ignorância, falta de conhecimento. Está em toda parte, que está em todo canto, que é trabalhada muitas vezes essa questão de forma leviana, sem deixar que as pessoas percebam que essa condição do espírito é que efetivamente faz com que ele sofra, possa viver misérias humanas na sua casa, na sua morada, na relação com os seus. Nós temos, por conta dessa palavra, um texto que nós vamos agregar, que está extraído do livro Quando a Vida Responde, de José Raul Teixeira. É uma citação de uma mensagem psicografada em 21 de outubro de 2009 na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, Rio de Janeiro, ditada pelo Espírito Camilo. Quem conhece o trabalho de José Raul sabe que Camilo é sua mentora espiritual, assim como a Joana de Anjos é a mentora de Divaldo, assim como Emmanuel foi mentor de Chico enquanto Chico encarnava. Então nós pedimos licença para ler essa primeira citação. A condição evolutiva do nosso planeta terrestre justifica os graus de afligentes ocorrências que têm lugar no cotidiano das criaturas. Em um mundo caracterizado por um regime de enfrentamentos expiatórios para os seus habitantes, é bem certo que não serão poucas as angustiosas situações em que se encontrarão os indivíduos a cada momento. Algo que muito contribui para o incremento das aflições dos humanos na Terra tem sido a ignorância.
O fato de não se saber de muitas coisas é dessas situações que se assemelham a espesso véu cobrindo a luz, a sombra densa ou mesmo a cegueira, impedindo que as almas detidas pelo magnetismo terreno tenham visão mais alta, profunda e longínqua da natureza, o que as arrasta para os vales úmidos e obscuros dos costumeiros equívocos. Recordemos-nos de que foi o Nazareno quem nos afirmou que seria o conhecimento da verdade capaz de nos libertar das cadeias, da bestialidade, da enfermidade e da ignorância. Cumpre-nos, desse modo, sair em busca dessa verdade por ele reportada. Allan Kardec, por sua vez, ao indagar os seres imortais que o assessoraram sobre qual seria a maior ventura dos bons espíritos, na estruturação do livro dos espíritos, obteve por resposta 2 pontos: o conhecimento de todas as coisas. Bem se vê que o desconhecimento das coisas é passível de promover ou de manter a desventura e a infelicidade dos seres humanos. Muito embora não pertença à Terra o conhecimento da absoluta verdade, a realidade é que teremos muita dificuldade em alcançar os saberes absolutos enquanto nos mantivermos acomodados ao relativismo dos saberes passageiros, satisfeitos com o degrau em que nos achamos diante dos mundos mais avançados e das almas bem mais formosas em conhecimento e virtude que se alastram pelo universo. Nós escolhemos esse trecho, essa citação, porque ela está realmente em consonância com a proposta central da nossa fala. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então vejam aqui, repetindo: muito embora não pertença à Terra o conhecimento da verdade absoluta, a realidade é que teremos muita dificuldade em alcançar os saberes absolutos enquanto nos mantivermos acomodados ao relativismo dos saberes passageiros, satisfeitos com o degrau em que nos achamos diante dos mundos mais avançados e das almas bem mais formosas em conhecimento e virtude que se alastram pelo universo. Quando Jesus sinalizou para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele não falou: tem muitas moradas, as pessoas que estão na terra não podem ir lá, tá bom? Vocês vão ficar aí, quietinhos, no canto de vocês, orgando, espiando. Quando desencarnar, volta para a terra, faz mais um pouco de coisa errada, depois desencarna, volta, melhora um pouquinho e vai fazendo isso. Mas não sai da terra não. Tem muitas moradas, mas cada uma sua. Não foi isso. Pelo contrário, é um grande estímulo, um convite do nosso Senhor para que nós pensemos na perspectiva que podemos fazer esse conhecimento. E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque Allan Kardec sinaliza: isso deve ser feito, isso é possível. Vamos ao Evangelho. Destinação das causas, destinação da terra, causas das misérias humanas. Vamos lá. Os itens 6 e 7. Muitos se surpreendem por encontrar na terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem,
O que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Acompanhe o raciocínio de Kardec. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Como nós lemos aqui, nos permitam voltar. Em um mundo caracterizado por um regime de enfrentamentos expiatórios para seus habitantes, é bem certo que não serão poucas as angustiosas situações em que se encontrarão os indivíduos a cada momento. Esse é o traço da Terra hoje. Nós sabemos que estamos num processo de transição para que o planeta ascenda essa condição de nos receber num regime de enfrentamentos expiatórios. E continua Kardec. Faríamos uma ideia muito falsa aos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital, vêem-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão, vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, 2 pontos. Vejam o raciocínio do codificador. Que se considerem a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E então, se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam ao hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares prazerosos. E finaliza o codificador. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Bom, essa é a reflexão que Kardec faz por conta de estar fazendo um paralelo entre a destinação do planeta e a condição daqueles que aqui vivem, que somos nós. É claro que é forte a gente falar misérias humanas, mas se nós formos fazer uma reflexão corajosa, nós vamos realmente verificar que é o que ocorre na grande maioria dos fatos. Uma miséria que não se relaciona apenas com as questões de natureza material. Uma miséria que diz respeito também à questão comportamental do espírito, do ser humano, aos seus valores mais sublimes, que hoje se encontram amortecidos por conta de estarem distorcidos. E se fala muito hoje em dia nessa questão da distorção de valores, né? Que está fazendo com que nós não consigamos viver numa ambiência de fraternidade, de respeito, de segurança, de confiança, enfim, coisas que nós verificamos no dia a dia. Mas, após ter lido essa situação, nós temos aqui dois trechos de uma obra que nós elegemos. O primeiro trecho, ele vai nos ajudar a entender um dos motivos, ou talvez um dos principais motivos pelos quais nós passamos por essas dificuldades que passamos e nem percebemos. Uma coisa sutil que ocorre no campo da nossa vida de relação
e que diz respeito ao nosso modo de pensar, basicamente, e que tem um reflexo delicado na nossa experiência no cotidiano. Deixa lá. Está dando para enxergar? Será que é a minha luz que está muito forte? A Terra, como nós acabamos de ver, subúrbio, hospital, penitenciário. Sem fio, né? Precisa ficar. A Terra como subúrbio, hospital, penitenciário e região doentia, conforme Allan Kardec menciona em O Evangelho sobre o Espiritismo, nós acabamos de ler. A citação que nós vamos fazer é do livro A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, onde ela desenvolve o tema Larvas Mentais dos Encarnados, que foi extraído do livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz Chico Xavier. Vejam, a ideia de fazer essa leitura para vocês é para que a gente reflita junto a respeito de uma circunstância muito interessante que ocorre e que contamina a nossa maneira de pensar. E quando a nossa maneira de pensar está contaminada, obviamente você não está pensando bem. E se você não está pensando bem, é muito pouco provável que você consiga, através do seu pensamento, realizar coisas que tenham um caráter positivo, que tenham um caráter humano, que tenham um caráter elevado. A probabilidade de as suas ações estarem distorcidas ou vinculadas especificamente, basicamente, aos seus interesses pessoais, o que é um traço inegável do egoísmo, essa probabilidade é muito grande. Então vamos lá. A gente não escreveu, mas a gente vai ler aqui, porque é um trechinho que não deu tempo da gente digitar. Mas aqui, ó, acompanha comigo. Parece feio, né? Larvas mentais desencarnadas. A gente chama de larva, né? Vamos lá, vamos entender. Mas não podemos nos esquecer que os encarnados também produzem, atenção, os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados. Olha a relação. Já começa deixando a gente alerta, né? Isso é um alerta. O próximo trecho também vai ser. Mas esse é um alerta que diz respeito a uma condição de caráter coletivo. O seguinte, nós vamos dar um exemplo específico. Vai ser muito legal. Né? Mas vejam aqui. Os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados. Como vemos, na estrada do psiquismo sempre existe dupla mão. Espíritos desenfaixados da matéria, ou ainda estagiando nela, têm as mesmas capacidades produtivas. Desenfaixados da matéria são desencarnados. E nela somos nós, ok? Temos as mesmas capacidades produtivas. Vejam como isso é delicado. Em Os Mensageiros, Aniceto chamou a atenção de André Luiz e Vicente, atenção agora, para as manchas escuras na via pública de grande cidade. Nuvens de bactérias variadas que flutuam em grupos compactos, obedecendo a princípio de afinidade. Imagine. André Luiz, espírito. Aniceto, espírito, mentor. Vicente, espírito acompanhador. Eles podem ver essas nuvens. A gente não vê. Já estamos em desvantagem aí. A gente não percebe. Manchas escuras na via pública de grande cidade, onde eles estavam, obviamente, fazendo seu experimento. O benfeitor espiritual apontou também para certos edifícios e regiões da cidade onde havia zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Está dando para acompanhar? É um pensamento, vejam só. O benfeitor espiritual apontou também para certos edifícios
e regiões da cidade. Não é um cantinho ali, ó, perto daquela árvore, tá vendo? Tem uma coisinha ali, perto daquele cabo, não. São edifícios e regiões da cidade, né? Ou seja, é um espaço considerável a ser tomado, né? Onde havia zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Não somos nós, é claro, né? É a outra classe, não é a gente. Vamos acompanhar para a gente entender. E o instrutor acrescentou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que o ameaçam o equilíbrio mental. Ok? Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Duas situações para se trabalhar. E André Luiz perguntou, certo? Se a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como um núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam as enfermidades corporais. André Luiz, como médico, fala: deixa eu ver se eu consigo colher do mentor uma informação mais consistente a respeito dele estar visualizando aquilo. André Luiz sempre foi investigativo, né? E a resposta veio assim: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidades e circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprovidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Vejam aqui, vamos repetir esse finalzinho. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo do doente, energia, bactéria produzida pelo corpo, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Ele deixa bem claro, de criaturas desprevenidas de recursos espirituais. Sabe o que é isso? Com todo respeito, é a grande maioria. Porque estar apropriado e prevenido de recursos espirituais não é saber o que muita gente acredita que sabe e que está bom. Aí eu procuro não atrapalhar. Se não dá para ajudar, eu não atrapalho. Vira esse conceito filosófico profundo. Coisa assim, de você achar que a vida não lhe pede mais responsabilidades daquelas que você julga serem suficientes para que você viva bem. Então você não se envolve. Aí não prejudica ninguém. Não vem com essa história de ajudar, de ser bonzinho, maravilhoso. Eu não tenho jeito para isso não. Eu também não faço mal para ninguém. Então quando eu morrer, eu vou para o céu. Sim, o céu. O do Chico era sempre espírita do umbral. Céu. O Chico falava que quando ele desencarnar, ele ia para lá. Mas a gente provavelmente vai. Ou vai dar uma passadinha. Só uma esbarrada. Continuando. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio, mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Homem espírito é aquele homem que nós evocamos todas as vezes que começamos o nosso evangelho e dizemos que ele tem como objetivo maior atender às necessidades do espírito. Homem, que aqui está, homem entenda no ser humano.
Esse é o homem espírito que Aniceto está tentando sinalizar para a André-Luiz. É esse que precisa ser tratado. É com esse olhar que nós precisamos perceber o nosso irmão e entender que essas vibrações mentais, essas larvas mentais, elas se exalam do nosso pensamento e criam essas nuvens que vão impregnando, que vão contaminando. De que forma? Está aqui, ó. Flutuam em grupos compactos, obedecendo a princípios de afinidade. Ponto. Sabe, João, mas como é que é isso, João? As nuvens, as larvas, os babráquios vão voando assim, como é que eles se colam na gente, né? É por afinidade. Então, se você está provido de recursos espirituais necessários, pelo menos, para que você não se contamine de uma forma tão fácil, é bem capaz de você não fazer parte do grupo de pessoas que vivem na Terra na estatística das misérias humanas. Está dando para entender? Nós estamos conversando, mas procurando nos manter, já tirei, no tema central, causa das misérias humanas. Essa é uma ideia e um dos motivos principais por conta disso está acontecendo. Nós não estamos especificando agora aqui karmas, questões individuais, porque isso é muito profundo, aí a gente não vai ter tempo para fazer isso. Mas essa questão, ela diz respeito ao coletivo, e nós estamos no coletivo. A despeito de sermos individualidades, nós fazemos parte, a gente convive. Nessa convivência, nós podemos estar, através do nosso pensamento, irradiando luz ou larvas mentais, agregando a uma energia superior ou agregando a essas nuvens espessas, densas, carregadas de negatividade, prontas para se inserir em psiquismos fragilizados e, repetimos, desprovidos de recursos espirituais. Jesus sabiamente nos recomendou a seu tempo: já e orai. É um recurso extremamente preventivo, mas que pode ser muito útil para que nós não nos deixemos afetar. Por essa circunstância, isso foi escrito lá atrás, mas é para hoje. Porque vocês não vão, às vezes, em alguns lugares e não se sentem bem. Nossa, caramba, eu senti uma energia tão estranha aqui. O que será que é isso, né? Deve ter alguma coisa aqui, alguma perturbação. A gente já vai analisando, uma vibração carregada. Se é espírito, então já faz um monte de conjectura, já fica imaginando as trevas, sabe lá Deus o quê, com todo respeito, né? A nossa mente é mais fértil porque a gente se aprofunda mais, né? Aí é o perigo. A gente tomar cuidado, porque a vida pede simplicidade até na interpretação dos fatos, para que a gente não se sobrecarregue e se auto-obsedie. Mas na medida que você sente, é importante tomar tempo. Aqui nós estamos oferecendo um recurso razoável para entender por que essas coisas acontecem. No coletivo, edifícios, cidades, ruas infestadas, deu para entender? E para a gente se livrar disso, não tem guarda-chuva. Eu vou sair de guarda-chuva para que as larvas mentais não caem na minha cabeça. Não tem isso. Não tem capa, não tem roupa especial. Só tem um trabalho que se faz, e é um trabalho interior. A proteção que nós devemos ter por esse tipo de procedimento, não nos afetar, é estarmos munidos de recursos espirituais que efetivamente o Evangelho pode nos oferecer, sem muita complexidade, sem muita necessidade de recursos profundos. Não. Efetivamente procurar ser bom. Se quiserem saber como é que funciona isso, pegue no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. Dê uma olhada. Fazendo aqui a propaganda. Aí depois respira, quando acaba de ler, porque Kardec acaba com a gente, né? Ele relaciona aqui que é ser o homem de bem. E no final ele ainda fala, isso não é tudo. Quem conseguir chegar próximo a isso, já está no caminho. Aí a gente dá vontade de desistir da vida, vamos falar, não, vamos tocar para frente. O homem de bem. Dê uma olhadinha. Oh, vai.
gente vai perceber o brilhantismo de Allan Kardec. Né? Na sequência, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora é uma alerta. Moçada, eu fiz umas passagens, uns negócios tão bonitos, eu perdi tudo, né? Pena, os enfeites passarinhos, assim, umas coisas. Está passando que tranqueira, não tem nada não. O importante é que está aí. Fiz uns efeitos alienígenas, né? Umas coisas assim. Que coisa, deixa eu ver aqui, peraí. Esse computador está contra mim. Não, está funcionando direitinho. Funcionar que é ruim mesmo. Mas eu só vi antes dele vir, tá? Tinha umas coisas assim que pulavam, bacana. Bem, vamos lá, vamos dizer. Isso não vai impactar. Quando a gente usou a palavra alerta na primeira questão, nós trabalhamos o coletivo. Nessa mesma obra, tem um caso excepcional. Alguns colegas aqui nossos já conhecem, porque eu já tive a oportunidade de partilhar isso. Mas eu quero aquele que a grande plateia ainda não, ou quem tenha lido o livro. Tá? Mas é um caso que está citado nessa mesma obra, Obsessões e Suas Máscaras, da doutora Marilyn Nobre, no caso Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino, ditado por André Luiz, a Chico Xavier. Essa é uma questão de especificidade. É o caso Cláudio Nogueira, é o caso de uma pessoa, de um espírito, mas que vai nos remeter a reflexões que a gente possa fazer para perceber que a coisa, quando ela não está acontecendo nas ruas do edifício, nas cidades, nas praias, na mata, ela pode estar acontecendo dentro da nossa house. Quer ver? Vamos lá. Aqui, caso Cláudio Nogueira. Acompanhemos esse caso em Sexo e Destino, narrando aqui a doutora Marilyn Nobre. Félix e André Luiz alçaram o espaçoso apartamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, atenção, adentrando a residência de Cláudio Nogueira. Eles foram na casa do Cláudio Nogueira. Ok? Procure fixar isso. No limiar do recinto doméstico, os benfeitores espirituais surpreenderam dois homens desencarnados a debaterem casos de vampirismo. Nenhum dos dois registrara a presença dos espíritos amigos. Dois espíritos encarnados falando sobre vampirismo, tá? Na casa do Cláudio Nogueira. E eles não viram André Luiz e Félix, porque são padrões de vibração diferentes. O espírito superior, ele só é visto se permite ver. É por conta dele. Ele tem essa condição. Prometiam arruaças, os dois obsessores. Na verdade, aqui eles não são classificados como obsessores. Foi uma falha minha, desculpa, retire essa palavra. É uma palavra forte, a gente tem que saber usar no momento certo. Aqui não é o caso ainda. Né? Os dois espíritos encarnados prometiam arruaças. Semelhantes companhias indicavam a falta de defesa daquele lar, os riscos a que se expunham os moradores desse ninho de cinema armado, suspenso em enorme edifício. Na sala principal, escarrapachado no sofá, Cláudio lia um jornal vespertino com atenção. Em meio aos adornos delicados da peça, o contraste de uma garrafa de uísque deitando emanações alcoólicas no ambiente que se casavam com o hálito do dono da casa. Ele estava lendo, visualize, lendo o seu jornal matutino, tá? No apartamento chique do Flamengo, e a garrafinha de uísque era do lado. Sai da fumacinha espiritual, tá? A uísque não sai da fumaça. Isso é efeito que eu perdi aqui, então fazendo aqui agora. Cláudio Nogueira, atenção, preste atenção no perfil de Cláudio Nogueira. Homem maduro na quadra dos 45 janeiros, lutando contra os desgastes do tempo, tinha um rosto bem cuidado, os cabelos penteados com distinção, unhas polidas e envergava pijama impecável. Naquele momento, acompanhava o jornal como quem estava à cata de notícias maliciosas, conservando entre os dedos um cigarro fumegante. O cinzeiro próximo já estava repleto, indicando o abuso da nicotina. Então ele fumava e tomava o seu whisky.
Repentinamente surgiram ambos os desencarnados infelizes que estavam na soleira da entrada, abordando Cláudio sem cerimônia. Um deles tateou-lhe os ombros e gritou: beber, meu caro, quer beber? O espírito falando com Cláudio. Realmente Cláudio não o percebeu, mas vamos lá. A voz escarnecedora agredia a sensibilidade auditiva de André Luiz e Félix. Esses estavam vendo. Cláudio, embora não pudesse detectar o chamado pelos sentidos físicos, trazia acusticadamente sintonizada com o apelante. Repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, repetindo uma ordem. Imagina o espírito ali: eu quero beber, cara, não caiu a ficha ainda, vai, bebe, como se ele fosse beber. Se o espírito fosse beber, aquela bebida. E ele ali, na orelha do Cláudio. O resultado não se fez esperar. O paciente desviou-se do artigo político no qual estava interessado e, sem que pudesse explicar a si mesmo, passou a deslocar o pensamento noutra direção. Beber, beber. Ele não estava pensando na bebida. Ele estava lendo jornal. Pijaminha, bem penteado, bem polido. O espírito viu tudo, né? Detalhe. Atenção aqui. Explicação científica. A mucosa pituitária aguçou-se como que impregnada do cheiro que vagueava no ar. Já vamos trabalhar a estrutura neurológica funcionando. É importante mencionar isso para que a gente entenda que isso não é mágica. Ok, gente? Isso não é mágica. Nossa, isso aqui aconteceu. De repente ele ficou, não tem de repente. O cérebro detectou pela glândula pituitária, que é uma glândula facilitadora de perceber essas sensações, pelo grau de variação energética que elas oferecem. Olha aqui, a mucosa pituitária aguçou-se como que impregnada de cheiro que vagueava o ar. O parceiro desencarnado coçou-lhe brandamente os gorromilos. Olha que doçura, gentil, ele foi tão delicado, né? Do Cláudio, né? Cláudio sentiu-se apoquentado, indefinível secura constrangia-lhe a laringe. Sabe aquela coisa? Sabe quem está com vontade de beber e não é água? Sabe aquela coisa assim? Eu sei que aqui ninguém bebe, mas tem gente que bebe. Então, fica aquela coisa aqui, incomodado, né? Tinha necessidade de tranquilizar-se. É nessa hora que a gente tropeça. Tinha necessidade de tranquilizar-se, Cláudio, pelas sensações que ele estava vivenciando. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colocou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois o abraço envolvente e finalmente o abraço de profundidade, a associação recíproca, uma verdadeira enxertia fluídica. Ele foi devagarzinho, foi se aproximando. Daqui a pouco ele envolveu o Cláudio, e vejam a definição que André Luiz não deixa passar sem esclarecimento da enxertia fluídica. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente em um só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Litro de vista. Ele queria beber. André Luiz não saberia especificar a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a investigação, ou se ao obsessor que o propõe. Agora ele é indicado como obsessor. Está dando para entender? A coisa ficou tão que a doutora Marlene Nobre identifica esse caso como se intitulando Possessão Partilhada, Parceiros do Vício. É o nome desse título, desse capítulo que nós estamos lendo. Então, imagine Cláudio, nesse envolvimento, ele não foi possuído pelo Espírito, tá? O Espírito não incorporou nele, não entrou no corpo dele, como a gente vê nos filmes, que ele no rosto, coisas assim. Não, é mental, mas numa sintonia que permitiu essa simbiose alinhada, no caso que está sendo apresentado aqui. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Aí ele já,
Ambos os drogaditos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Imagina, tomei um golinho. Primeiro, desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega que se mantinha à distância investiu sobre ele e protestou: eu também quero. E tinham dois. O primeiro foi lá, mais proativo, né? Chegou, Cláudio, vai, vamos, foi. Aí o Cláudio bebeu e falou: tá bom, vai. Aí vem o outro: eu também quero. Aí estava fácil, já estava no ritmo, já estava na influência, absolutamente passivo diante do apelo que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem, duas peças conscientes e unidas em um sistema irrepreensível de compensação mútua. E agora a gente vai finalizando, tá? Para não ficar uma coisa meio estranha. Nossa, como é isso? Isso fica assim mesmo? Ninguém podia ajudar, ninguém podia interferir, né, nessa situação? Alguém pode estar pensando: onde é que está o protetor? Onde é que está o anjo da guarda? Né? Dessas pessoas, o que está acontecendo? Vamos lá. André Luiz acompanhou uma posição mental de Cláudio e pôde constatar que ele continuava livre no íntimo. Olha só, não experimentava qualquer tortura a fim de render-se. Preste atenção nisso. Ele estava livre no íntimo. Ele não experimentava qualquer tortura no Cláudio, como se tivesse que resistir. Não. Hospedava o outro, aceitando-lhe a direção, entregando-se por deliberação própria. Não era o caso de simbiose em que se destacasse por vítima. Ele não era vítima, era uma associação natural. Acompanhe, depois nós vamos ver. Nós, nesse caso, a gente vai ficar no lugar do Cláudio Nogueira. Félix explicou que não se tratava de temíveis obsessores, como poderia esclarecer, e ponderou. Quem está olhando fala: nossa, que coisa terrível, os obsessores e algozes terríveis vieram sobre o Cláudio e fizeram ele dá para baixo a cachaça, né? Para grosso modo. Vamos lá. Cláudio, o Félix ponderou. Cláudio desfruta de excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais, sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência de companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando a edificação e a felicidade de si mesmo. Eu vou ler isso de novo para que a gente perceba como isso é complexo. Não está se tratando de uma pessoa que é desprovida de recursos espirituais, como nós acabamos de ler na questão anterior, as larvas mentais que vão pegando quem está nessa condição, vão contaminando. Não é o caso. Aqui, ó, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência de companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando a edificação e a felicidade de si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Bom, difícil, né? Ouvir isso, não é mentor, espírito superior. Félix descartou qualquer possibilidade de expulsar as companhias de Cláudio, principalmente porque o dono da casa os tinha a conta de sócios estimáveis, amigos caros. E agora? E agora? Então vamos para o lugar do caso do Cláudio Nogueira, rapidinho, acaba do tempo. Vamos pensar. Nós temos as nossas rotinas, né? É natural isso. Faz parte. Os nossos hábitos. E tem coisas que a gente faz, eu não sei se isso acontece com vocês, que a gente está fazendo e a gente não está gostando do que está fazendo.
não está fazendo mal para ninguém necessariamente, não está interferindo na vida alheia, mas a gente está percebendo que está fazendo mal para si próprio. Alguém já passou por isso alguma vez na vida? Eu já. Vou levantar a mão. Sou o primeiro. Mas você faz. Vamos dar um exemplo, assim, perto disso. Você chega em casa, você tem uma proposta. Vamos dizer, dá licença de dar um exemplo pessoal. Eu estou dizendo que isso acontece, tá? É um exemplo, tá? Eu saio daqui, da Casa Esperança, sob a inspiração dos amigos, né? Eu chego em casa, mas saio daqui já propondo a pegar a continuidade de um livro, porque eu já tenho uma outra palestra para fazer amanhã, por exemplo. Eu quero desenvolver um tema, eu vou aproveitar que eu tenho tempo antes de dormir para desenvolver esse trabalho e assim vai. Eu saio com esse objetivo daqui, mas eu chego em casa, eu tenho uma rotina. Na minha rotina, por exemplo, está eu fazer alguma coisa para comer, que tem que se alimentar, né? Ir para a sala, com um prato de comida na mão e ver um filminho, uma série no Netflix, Os Agentes da Marvel, Once Upon a Time, sabe? E coisas do gênero. E aí você vai ver, você comeu e já deu meia-noite. E você não fez. Mas você tem uma vontade tão grande de fazer. Está tudo programado. Por que, cara? Todas as vezes eu faço isso. Acompanhe. Todas as vezes eu faço isso. Eu vou programar, mas de repente eu chego na hora, quer saber? Eu vou... deixa para amanhã, vai. Agora estou cansado mesmo, né? Vamos visualizar. Dentro dessa rotina, onde você está se propondo a fazer algo de bom, provavelmente, parceiros como esse do Glauco já estejam na tua casa, por exemplo, querendo assistir Netflix com você. Deu para entender? Porque eles gostam da série dos agentes da Marvel, da Shield. Eles gostam, adoram aquilo. Então quando você entra em casa, oba, está tão legal hoje, lembra aquela cena? Nossa, gente, pensem nisso. Espírito desencarnado, espírito do céu da terra, foi para o mundo espiritual, foi como era. Ele chega em você e fala, meu irmão, faz logo esse prato de comida, que não vejo a hora de ver aquele filme, está tão legal. E você luta. Daqui a pouco você fala, quer saber, vamos lá. Vê se quer saber, vamos lá. Vem você e uns 10 na sala, essa sessão não pode. Porque às vezes, para fazer com que você perca a resistência, não querendo nos colocar numa posição de superioridade, nem sempre um espírito só dá conta. Às vezes é preciso vários, porque você já tem de alguma forma recursos espirituais para enfrentar essa situação. Mas dependendo das circunstâncias, são vários. Assim como no Cláudio, vem um daqui, vem outro dali, vem aquela buzinaço, né? E você, quer saber? Vamos lá, vai, deixa, amanhã eu faço. Mas quando você acaba de fazer, e você vai deitar a tua consciência, aí você pensa, nossa, o irmão espiritual está me chamando a atenção, ele não precisa fazer isso. Nós já temos consciência para isso. Então a consciência que é terrível, fica martelando, caramba. Outra vez, dê um exemplo singelo. Agora coloque isso em nível mais delicado. Ao invés de você ter uma programação, porque você tem uma programação legal, você chega em casa e vai assistir no mesmo canal, você vai ver um filme pornográfico. Ou você vai encher a cara e vai fazer qualquer outra coisa. Não tem muita diferença, só tem diferença da situação. O mecanismo é o mesmo. E isso sabe o que causa? Misérias humanas. Duas situações que nós fizemos questão de tentar explicar, para a gente entender que nós estamos num mundo que interage com o mundo espiritual. Não é a parte. Allan Kardec deixa isso bem claro no Livro dos Espíritos. Mas a gente está explicando isso para esclarecer, não é para causar medo, porque quem se esclarece não teme. Mas é necessário estar esclarecido. A nossa proposta hoje, singela, é essa, é abrir olhos, porque a Terra tem uma destinação, e nós vivemos em misérias humanas, porque
Nós estamos no regime de expiações e provas, mas isso não significa que nós devemos nos acanhar e aceitar as coisas como estão. Mas a gente só muda se estiver percebendo, se estiver esclarecido de algumas coisas que sejam suficientes, pelo menos, para que a gente acorde, falou, cara, essa questão que está acontecendo comigo dentro da minha rotina é uma coisa que eu já percebi que eu vou precisar modificar com força. Eu tenho que ser firme, senão vai ser assim o resto da minha vida. Eu não vou conseguir, eu vou ter que pegar outro dia, vou ter que pegar outra hora, eu não vou ter, nesse tempo que Deus me oferece, disponibilidade, eu não vou conseguir fazer nada de bom. Por quê? Porque eu estou no lazer, porque é gostoso, porque é agradável. Que seja, é legal realmente você relaxar um pouco em casa, mas e aí? Por conta do que isso está acontecendo? É importante nós entendermos que nós estamos num universo que existem muitas moradas, como fala Jesus, nós estamos situados aqui, nós não estamos aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, a gente não está aqui de passagem. E o nosso compromisso de estar aqui é de ser bom e útil um para o outro. Nós temos o dever de nos ajudarmos mutuamente. Nós não vamos conseguir fazer esse planeta mudar se nós só pensarmos em nós mesmos. Vai levar tempo, vai levar milênio para nós conseguirmos mudar alguma coisa nessa forma de pensar. E é tão fácil, é só seguir as recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não há de fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Basicamente, nós haveremos de amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa força, todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento, toda a nossa emoção, e ao próximo como a nós mesmos. Práticas singelas que podem ajudar a fazer a diferença, extirpar a perspectiva de nós estarmos integrados em ambiências onde elas estejam impregnadas de larvas mentais. A gente pensa, nossa, como é que deve estar o mundo lá fora impregnado? Seguramente. Mas essa é a nossa casa. Então nós precisamos cuidar do nosso espaço, pelo menos. Então, quando a gente voltar para casa agora, estejam certos de que nós não estamos sós. E se existe alguma rotina que você está incomodando, que é aquela coisa que você sente que está fazendo mal para si mesmo, reflita sobre o caso do Nogueira. E entenda que não importa a condição que você tenha. Cláudio foi situado aqui, me permitam aqui, retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem. Está dando para entender o que é isso? São valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem. Mas ele não consegue. Então, na vez a gente pensar, mas eu estudo bastante, eu estou no evangelho, eu vou na casa de esperança, faço palestra, dou passe, essas coisas comigo não acontecem não, depende de você. Depende de que modo você está colocando o seu interesse naquele momento. É só o ego que está ali, quando você vai para a sala, por exemplo, nós vemos com um prato de comida na mão e assistir um programa de televisão. O que você está atendendo? Qual é a demanda que está sendo saneada ali? É do teu ego ou é do teu eu superior? Não precisa nem perguntar, nem responder. A gente já sabe quem está envolvido. Quem está sendo saciado? Mas o fato é que nessa saciedade existe uma cumplicidade energética, espiritual. Nós precisamos ter atento com relação a isso. A despeito da crença de cada um, da fé de cada um, nós precisamos entender que a coisa não acontece de forma isolada. E aí, a gente vem aqui, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Criação, voltando a falar as muitas moradas na casa do meu pai, e eu tinha separado uma coisa aqui para vocês lerem, para vocês verem. Puxa, o que eu perdi? Não está levando de perto. Deixa eu ver se está aqui branco.
Só um minuto aqui, gente, que eu vou baixar. Achei. Obrigado. Deus. Diferentes categorias de mundos habitados. Preste atenção. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Atenção, por favor. Quando atingirem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, por ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal. Então veja, nós estamos aqui agora, mas a espiritualidade sinaliza para nós que, dependendo da maneira como nós estivermos conduzindo a nossa condição de ser humano e espírito mortal, nós podemos estar fazendo apenas um estágio aqui na Terra. Percebam isso. Esse é o convite da espiritualidade. Quando a gente fala que os espíritos convidam a gente para dar um salto, não é um capricho nosso. É porque é um fato, porque é natural. Nós somos milenares. A gente não vai se envaidecer por isso, é claro. Ele não vai viajar lá. Então, depois do que o Josinho falou, por isso que eu sei que esse mundo não é para mim. Estou tão fora, estou tão deslocado. Eu me sinto tão superior. Não façam isso. Que aí sim, aí vai encostar. Vai encostar aqueles que vão partilhar com você dessa ideia. Está certo, você é superior mesmo. Você é o cara, né? Vai assim que você vai fundo do poço. Porque quando você encarnar, teu ego está parecendo no Zeppelin, né? Coisa assim. Você fala, gente, o que aconteceu comigo? Você acreditou que era superior. Não é essa a situação. E as moradas da casa de meu pai, como é que são? Vejam, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pergunta, resposta, sim. E o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditem que Deus criou o universo, acreditam que Deus criou o universo só para eles. Eu já conheci pessoas, pelo menos uma que eu me recordo bem, falou: para mim só existe vida aqui na Terra. Se tiver alguma coisa a mais, no mundo, assim, digamos assim, na crosta, nem pensar. Eu falei, misericórdia, Deus vai ajudar essa alma, que um dia há de encontrar um ser vivendo lá, porque isso é totalmente ilógico, né? Mas vamos lá. Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. A cada um desses mundos Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir as nossas vistas. Olha só, hein? Tapa com um novo pelica, hein? Ah, tão lindos os planetas, olha que bonitinhos, uma bolinha maior que a outra, né? Ah, tem anel, as constelações. Não é só isso. Seguramente não é. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que seja a única a ter o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Bom, essa é a resposta dos Espíritos. E a gente fica, obviamente, hoje numa condição muito confortável de entender isso, porque nós sabemos o que é a Terra no universo. É um grão de areia azul. Quanto se dá para perceber, dependendo da distância que está. Quando não, a gente não percebe.
dependendo do planeta ou da galáxia que você estiver olhando, ela some, desaparece. Porque é minúscula, é um grão de areia, mas é o nosso lar no espaço. E quanto estrago que a gente faz aqui, na verdade, que a gente faz estrago com a gente mesmo. Por isso as misérias humanas. Queridos, vamos ter a mente mais aberta para pensar na condição de que nós somos criaturas que interagem. Para isso está aí a mediunidade. Não especificamente para exigir que todos trabalhem mediunicamente, não é isso. Mas para que as pessoas entendam que a mediunidade é um fenômeno inerente ao espírito. E é através dela que se estabelecem as manifestações onde as larvas mentais se ajustam por afinidade aos psiquismos mais fragilizados. É através dela que Cláudio Nogueira viaja e atende às necessidades infelizes dos obsessores vinculados a eles pelo óbito. É através da mediunidade que nós sentimos a presença dos espíritos menos felizes e também percebemos os espíritos amigos a nos envolver e a trabalhar por nós. Então, fazendo um retrospecto, o que importa, e a nossa mensagem final, é que há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso é o que importa. Aqui é só uma passagem. É um lugar pequenininho, né? É a nossa casa, com certeza. É o nosso lar. Mas como disseram os Espíritos, para muitos de nós é um estágio. Mundos felizes nos esperam, mas nós não vamos chegar a eles se nós não melhorarmos. Não vai ter passagem VIP, a gente ir para outro mundo quando desencarnar, ou alguma espaçonave que vai levar a gente, ou coisa do gênero. Não acreditem nisso. O Espírito, nesse momento, ele faz o seu papel solitário. E não pode ser diferente. Ninguém vai levar nós para algum lugar. Nós vamos nos posicionar em conformidade com aquilo que conseguimos realizar. Então, se hoje existe enfermidade em nossas vidas, a responsabilidade é nossa. Se hoje a nossa vida é saudável, a responsabilidade também é. Não há para quem apontar, não há para quem transferir. E não pode ser diferente. Porque nós somos criados em condições perfeitas para fazermos o que é preciso para ascendermos para mundos melhores. Então, quando voltarem para casa hoje, dê uma refletida sobre isso, por caridade. Pensem em si mesmos como aqueles que têm condições de fazer. Mas é necessário melhorar. Porque o nosso mundo tem como destinação hoje colocar-nos em experiências expiatórias. E é o que nós estamos vivendo. Cada um com o seu fardo, cada um com a sua dor, administrando do seu modo, a sua resignação ou não, seja como for. É o momento de cada um. Busquemos caminhar de forma que nada possa impactar o nosso progresso. Se nós temos débitos perante as leis divinas, vamos assumi-los e resgatá-los um a um, mas com dignidade, e saber cabeça erguida, caminhando, seguindo em frente, porque de certo é o que Jesus espera de nós. A Terra como subúrbio, hospital, penitenciária e região doentia. Em que localidade nos encontramos? Falou um pouquinho sobre isso. Onde é que você está aqui? No subúrbio, no hospital, na penitenciária ou numa região doentia? Em algum lugar nós estamos nessa terra. Podemos aspirar a moradas melhores? Nós acabamos de falar a respeito. Né? Então vamos ver aqui, principalmente nessa proposta aqui, até que a gente está bem para estar pensando, será que não tem uma outra alternativa aqui não? Uma coisinha aqui um pouco melhor, né? Quem sabe aqui uma escolinha, né? Não tem. Mais ou menos isso aí. E Kardec foi muito modesto. Podia ser pior, né? Podia ser lugares mais terríveis. Mas essa é a proposta. Vamos orar. Obrigado.